Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica. Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça também de acessar nossos programas em formato podcast na plataforma Spotify. E também interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde inclusive você pode fazer sugestões, críticas, elogios, também sempre é bom, né? E também aí sugestões aí de temas e convidados e convidadas para o nosso programa. Avise os amigos, familiares, colegas para todos entrarem no nosso canal Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Lígia Fonseca Ferreira. Lígia Fonseca Ferreira é professora da área de língua francesa e literaturas francófonas do curso de letras da Unifesp. Ela é bacharel em letras e linguística pela USP, cursou também 3 anos de jornalismo na ECA USP, quase foi minha colega, por pouco, né? Quase fui, por um ano, hein? Mais um ano. Depois vai interromper o curso, né, antes de residir no exterior. É doutora pela Universidade de Paris III, da Sorbonne, com tese sobre o escritor, jornalista, advogado e ativista negro Luiz Gama, pioneiro do abolicionismo e das ideias republicanas no Brasil. Lígia tem vários trabalhos inéditos, artigos, ensaios, livros publicados no Brasil e no exterior sobre a vida e a obra do Luiz Gama, que ela tem se empenhado em divulgar. Realizou seu pós-doutorado no IEB-USP, pesquisando a correspondência de Mário de Andrade com intelectuais brasileiros e franceses. Lígia organizou a edição da obra poética integral Primeiras Trovas Burlescas e Outros Poemas de Luiz Gama, 2000, e antologia Com a Palavra Luiz Gama, Poemas, Artigos, Cartas, Máximas, a última edição, 2019, ambas já praticamente esgotadas. Em 2020, por ocasião, lançou Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, publicado pela editora do Sesc. E em setembro de 2020, em reconhecimento ao trabalho e divulgação da obra de Luiz Gama, a professora Lígia foi a primeira não-jurista agraciada com a Medalha Luiz Gama pelo Instituto de Advogados Brasileiros. Bom, Lígia, é uma honra aqui, um prazer imenso, né? Você Nossa, a honra é minha. no nosso programa, né? Você que quase foi meu colega, eu que quase fui sua colega pelo jornalismo, mas Né? Faltou acabei pouco. esbarrando no jornalismo por outras razões, que a gente vai falar delas Exatamente. aqui. E paramos agora, mais recentemente, com a Luiz Gama, né? Que nós tivemos uma vitória aí, né? A concessão Nossa, do honoris incrível. causa, o lançamento do filme, né? Do Jefferson D, Doutor Gama, né? E toda essa a divulgação muito grande, né? Nos jornais aí, Exatamente. Aliás, eu acho que eu deveria dizer, antes de cumprimentar você e agradecer pelo convite aqui para o Farofa Crítica, que tem um nome muito saboroso, né? Tanto pela farofa como pela crítica, não é? E agradecer também, cumprimentar aqueles que forem, né, nos assistindo, mas eu acho que é muito importante registrar, e eu sou muito, tenho essa grande admiração, Denis, pelo fato de a solicitação e todos os encaminhamentos feitos para o título de doutor honoris causa de ter partido da escola de jornalismo e no caso, não é por você, que eu sei que você com outros colegas, mas teve aí um protagonismo e uma ação muito importante e talvez por questões que nós vamos falar agora, eu acho que foi muito legal o Luiz Gama ter sido, digamos assim, o jornalista Luiz Gama junto com o abolicionista, mas eu fico muito feliz de ter partido também aí da Escola de Comunicações e Artes, com as quais eu até tenho uma relação, né, que não foi finalizada, mas eu tenho. Parabéns pela Obrigado, iniciativa né? e pelo resultado, né? Obrigado, importante isso, né? Obrigado. Mas Importante é eu isso. vou, eu vou falar para o Luiz Gama, né? Porque essa questão é muito interessante, né? A Cíntia Gomes esteve aqui, né? Nosso programa já falou um pouquinho antes da construção do título, né? O Silvio Almeida também esteve aqui. E aí eu vou falar um pouco dessa obra poética do Luiz Gama, né? A Cíntia falou muito da visão jornalística, eu vou falar também isso com você, né? O Silvio Almeida como jurista,
O Silva Mendes É, defende o Luiz Gama como, como o maior jurista brasileiro, né? exatamente. E É. essa verve poética, né? O Luiz Gama também é um homem das letras, né? Fala um É. pouquinho, como é que você chegou, né, a essa temática do Luiz Gama? Então, Que na motivou verdade, isso. Então, eu quero depois também falar da obra do Luiz Gama, porque na verdade é um contínuo, né, a obra jornalística. Então, quando eu morava na França, eu não fui para lá para fazer o meu trabalho sobre o Luiz Gama, e até eu dei uma enveredada, porque eu estava numa outra linha de pesquisa e acabei indo para os estudos literários lusófonos, trabalhar a obra de escritores negros, mas acabei me detendo naquele que seria o nascedouro, né, e o primeiro dos nossos escritores afro-brasileiros. Quando eu digo afro-brasileiros, é porque o Luiz Gama é filho de uma africana. Então, essa palavra afro, no caso dele, tem um significado muito importante. Quando eu comecei isso, gente, faz aí uns bons 20. Bom, só a defesa da minha tese está fazendo 20 anos agora, em 2021. Eu comecei um pouco antes. E, digamos assim, o Luiz Gama ele era conhecido. Todo mundo fala, quer dizer, todo mundo, algumas pessoas que falavam do Luiz Gama, algumas menções que nós encontrávamos dele era o quê? O autor da Bodarrada, o autor da Carta Lúcio de Mendonça, de vez em quando reproduzida até nos movimentos negros, não é? Uma outra edição das suas primeiras trovas, mas que também não haviam sido, digamos, reeditadas como a gente fez no curso, né, dentro de digamos, dos estudos literários, que eu já vou explicar o que é. Então, o Luiz Gama, digamos assim, ele ficava, como é que eu posso dizer, muito reduzido a sua obra. Eu falei, mas onde está? Aliás, foi esta missão que eu recebi na França, na orientação, os estudos, enfim, literários ou de historiografia literária são bastante puxados, e no caso do doutorado, eu tinha como compromisso trazer, em primeiro lugar, encontrar fontes, cotejar fontes, não é, e trazer aspectos inéditos, não é, da obra do autor ou de um autor que se fosse estudar. Então a primeira pergunta foi: onde está Luiz Gama e onde está a obra do Luiz Gama, não é? Os seus escritos, não é? E uma das primeiras buscas, enfim, que eu fiz foi relativamente à obra poética do Luiz Gama, porque eu encontrava referências justamente por eu vir dos estudos literários. Veja você, em 1937, um ano antes do cinquentenário da abolição, e um ano antes também de uma das primeiras, não foi a primeira, mas foi a primeira biografia do século XX, que é o precursor do abolicionismo no Brasil, que foi uma obra muito feita às pressas. Eu acho que ela precisa, uma obra que já está datada, ela é uma referência, mas enfim, os meus trabalhos de outros historiadores como o Ciene, a gente já, a gente não faz uma coisa para ficar, para as pessoas ficarem olhando um trabalho que foi feito há 90 anos, que é um ponto de partida, mas enfim. E com que nós nos deparamos, né? Até como eu falei para você, foi uma tarefa de orientação, buscar esses escritos, e como dizia o meu orientador, ele falou assim: a senhora precisa encontrar essas fontes ou ter certeza que elas não existem, né? Antes de poder afirmar. Então eu saí em calço, porque eu vinha periodicamente ao Brasil. A gente não tinha arquivos digitalizados, nem existia internet, estou falando aí de meados dos anos 90, não é? A organização de arquivos como a gente conhece hoje, não era isso que nós encontramos, não é? E as poucas edições, enfim, a que eu tive acesso das primeiras trovas burlescas, e eu diria que a primeira que eu consultei foi uma de 1944, e que se chamava, vejam só, Obras Completas de Luiz Gama. Mas qual é o interesse desse livro, que aliás eu tenho aqui, aqui atrás? É que ele foi organizado em 1944 por um intelectual negro baiano, que é o Fernando Góes, um jornalista. Você já ouviu falar de Fernando Góes, não é? Até uma das minhas alunas está trabalhando hoje uma correspondência de Fernando Góes que nós encontramos no arquivo, mas é segredo ainda, não é? Mas o Fernando Góes, ele, enfim, vem a São Paulo, crítico, literário, e ele que escrevia na grande imprensa e também na imprensa negra. Ele até diz, eu também o retomo na introdução desse último livro, que é o Lições de Resistência, a parte jornalística, que é bastante, tem muitos inéditos, né? Eu conheço o trabalho da Cíntia, estive até na banca de mestrado dela. Mas o Fernando Góes diz assim: todo mundo fala o tempo todo, Zé do Patrocínio, de Luiz Gama, mas quem conhece? Onde está a obra? Isso ele dizia nos anos 30. Em 44, acho que ele saiu um pouco ao encalço desta obra de Luiz Gama, onde ele diz: olha, aqui na primeira parte você tinha as primeiras trovas burlescas, que aliás ele só batizou de trovas burlescas. É uma edição um pouco problemática, mas para mim foi ótimo, porque eu precisei depois revisitar.
e alguns artigos, acho que eram 3 ou 4 artigos de jornal. Ele dizia, era tudo que eu consegui levantar. Ele está falando de 1944. Eu falei assim, não, isso não pode ser. Onde é que será que eu vou, né, procurar? Então procura-se em Biblioteca Nacional, Biblioteca Mário de Andrade, enfim. E aí comentando com uma amiga, eu falei assim, gente, não acho, né, as primeiras edições. Tinha uma edição anterior, de 1904, feita, enfim. Eu queria chegar às edições das primeiras trovas burlescas organizadas pelo Luiz Gama. Mas isso era tarefa, não era só curiosidade, né? E comentando por um acaso com uma amiga que era jornalista no Estadão, não é? Vera Miranda, que hoje já está, enfim, aposentada, mas ela era muito amiga de José Mindlin, do grande bibliófilo brasileiro, um caso único, né? Que tinha uma brasiliana, ou seja, uma coleção de livros sobre o Brasil, não é? Enfim, primeiras edições da Carta de Pero Vaz de Caminha, outras raridades. E nesses anos 90, nesses meados dos anos 90, então, ela me apresentou ao José Mindlin e eu fui fazer uma pesquisa. Ela falou assim, se não tiver no José Mindlin, não tem lugar nenhum. E eu ainda fiz essa pesquisa, Denis, na casa de José Mindlin, no Brooklyn, não é? Onde ele tinha todo um anexo, uma coisa que eu acho que, né, poucas pessoas hoje, né, assim, dos mais jovens conheceram, e eu encontrei essas preciosíssimas 2 primeiras edições de Primeiras Trovas Burlescas. Por que isso é importante, gente? No caso da minha, né, da minha tese, eu fiz em história, né, literária, enfim, história das ideias, enfim, isso foi só uma primeira parte, que eu queria levantar outros aspectos da obra de Luiz Gama. Mas isso foi muito importante, por quê? Porque essas primeiras edições, que nenhuma outra, nem ali nos anos 80, nem o próprio Fernando Góes, pelo qual eu tenho uma grande reverência, inclusive eu começo também a introdução do meu livro Lições de Resistência, fazendo uma menção ao Fernando Góes por outras razões também. Eu fui encontrar esses 2 livros preparados pelo Luiz Gama. Cheguei lá, na biblioteca de José Mindlin, com aquela emoção, né, encontrei aquela edição das Primeiras Trovas Burlescas de 1859 e 1861, a qual ninguém se referia até então. E o que eu fiz? Eu precisava fazer o cotejo. E como é que eu ia fazer o cotejo? Bom, eu vim, acho que eu passei uns 2 meses aqui no Brasil, porque eu vinha também para visitar a família, e eu não posso mostrar aqui, gente, que eu não sabia que você ia começar por isso, mas eu precisei, não podia xerocar, livro antigo você não xeroca, né? Gente, eu copiei esses 2 livros à mão. Eu tenho aqui ainda a cópia. Eu precisei copiar. Programa de copista, monge copista. Copista. O Luiz Gama foi copista, né? Ele foi amanuense, uma das coisas que ele fazia era ser copista. É amanuense, é verdade, é amanuense. É verdade. Então, o que acontece? Eu fiz primeiro uma transcrição e isso daí exigiu uma atenção muito grande, que é você transcrever o livro tal qual ele é, para depois, quando eu fiz a edição, que aliás está aqui nesse livrinho verde aqui, infelizmente meus 2 primeiros livros esgotaram, um puxou o outro, estão praticamente esgotados, né? Não, mas é onde eu reuni a coleção poética integral. Posso até pegá-los, se vocês quiserem, posso levantar aqui, pegar ali o livro e mostrar? Essa é a vantagem, né, da gente se encontrar em casa. Mas é isso. Então foi aqui que eu reuni, saiu em 2020, numa coleção chamada Poetas do Brasil, da Martins Fontes, que é uma obra de referência para nós nos estudos literários, que era coordenada pelo professor Akira Osakabe, saudoso professor Akira Osakabe da Unicamp, que foi um dos fundadores do Instituto de Linguagem da Unicamp, onde eu dei aula por 3 anos, antes de morar na França. E, aliás, uma das razões de eu ter encerrado o curso aí na ECA, né? Então, é da coleção Poetas do Brasil, que reunia textos assim, ele me convidou, justamente conhecendo minha pesquisa, era um amigo, né, professor Akira Osakabe, e eu tinha que trazer, aliás, como outros, títulos dessa coleção, a ideia era resgatar a memória de textos e autores esquecidos. Então você tem o Cruz de Souza, mas você tem Basílio da Gama, enfim, só gente boa. E tinha uma estrutura, né? Só que quando eu encontrei o livro, eu ainda não tinha recebido convite para fazer esse livro. Mas enfim, então eu copiei o livro, que seria uma das tarefas da minha tese, né? As 2 edições. E o que eu fui constatando?
que uma edição, em primeiro lugar, os livros a que eu tinha, enfim, as edições de 1904, a própria edição do Fernando Góes, de 1944, que foi o meu grande ponto de partida, e ele tem não sei se a gente teria tempo de dizer, né? Ele faz uma nota interessante, que depois eu posso ler para vocês. O que eu verifiquei é que essas duas edições, em primeiro lugar, o Luiz Gama estava lá. Ele estava lá porque ele faz, isso nos estudos literários a gente chama de paratextos, paratextos, né? Ou seja, que são todas essas, por exemplo, dedicatórias, epígrafes, erratas, que não é só o texto. Normalmente, às vezes eu vejo assim, as pessoas fazendo pesquisa, né? E você vai direto para o texto do autor. E como eu costumo dizer, e nós, em estudos literários, a gente pensa isso, o objeto livro, ele te comunica muita coisa também, não é? Então a gente precisa ensinar as pessoas a lerem. Então o que eu constatei? Porque eu estou falando disso, porque depois eu preciso falar do meu último artigo publicado na Revista de Estudos Avançados sobre isso. Eu notei, em primeiro lugar, a primeira edição sai em São Paulo, que é onde ele mora, né? Luiz Gama, que nós sabemos nasceu em 1830, né? Na Bahia, chega a São Paulo, enfim, não vamos precisar disso, mas só recordando, chega a São Paulo em 1840, aos 10 anos de idade, vive aqui como escravizado por 8 anos de idade, e depois da libertação, a gente vai ver da sua libertação, a gente vai assistir a essa trajetória espantosa, excepcional, ascensional de Luiz Gama, não é? E ele começa a aprender a ler e escrever, o seu letramento começa, segundo ele, aos 17 anos de idade, e esse livro, Primeiras Trovas Burlescas, na sua primeira edição, sai 17 anos depois, não é? Sai 12 anos depois. Ele começa seu letramento aos 17, ainda escravizado, e publica em 1859, ou seja, 12 anos depois, ele tem 29 anos, ele já publica aqui em São Paulo Primeiras Trovas Burlescas, que é um marco hoje já reconhecido na linha do tempo do romantismo, em pleno romantismo, embora ele apresente uma obra satírica, né, de sátira social, política, racial, certo? E poemas líricos também, mas que tem uma grande... Ontem até me fizeram essa pergunta numa outra live, mas que teve uma excelente recepção aqui em São Paulo, e 2 anos depois ele vai ampliar, tanto que ele vai publicar no Rio de Janeiro uma segunda edição correcta e aumentada, significa que ela tinha sido corrigida e aumentada, e bem aumentada. Eu inclusive fiz, hoje é possível ver nesse artigo, eu fiz, como eu falei, o cotejo. O Mindlin tinha as 2 edições? Oi? O Mindlin tinha as 2 edições? As 2 edições, para minha felicidade, eu fui a primeira pessoa quando eu reeditei, tanto que um dos trabalhos que eu fiz na tese, depois, só para vocês terem uma ideiazinha, mas vocês podem encontrar isso num desses meus artigos que está publicado no EA. Eu fiz o cotejo, a comparação, edição por edição, não é? Que ele tira poemas, ele põe poemas, ele muda, ele reescreve algumas estrofes, ele corrige algumas métricas. Então, hoje, também dentro de uma linha em estudos literários que se chama gênese editorial, que é de você comparar, né, estudos genéticos, mas enfim, as edições, o que a gente se dá conta? Aliás, esse é um aspecto bastante recente dentro da crítica genética, mas hoje isso me permite dizer, aliás, eu afirmo num artigo que saiu, esse é bem recente, meu último artigo, que saiu na Revista Estudos Avançados em 2019, chamado Luiz Gama, autor, leitor, editor, revisitando as primeiras trovas burlescas de 1859 e 1861. Então, onde eu trago outros elementos ainda que tinham ficado ali no baú da minha tese, não é? Mas também onde eu também chamo a atenção para alguns aspectos que seria como ler hoje essas 2 obras. E nessa perspectiva da crítica genética, a gente pode hoje afirmar que o Luiz Gama, ele não tem um livro com 2 edições, ele tem 2 livros. Ele manteve, né, ao mesmo título, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino,
Depois, se você quiser, você me pergunte por que desse nome, Eu estou não perguntando. é? Hã? É. Já estou E perguntando, já. ele manteve uma estrutura, mas o que é mais interessante, por que que eu. Né, o Luiz Gama, autor, ok. Né, nasce no momento em que começa a despontar o personagem negro, o eu lírico negro na poesia brasileira, o personagem negro no teatro, enfim, no romance, ainda incipiente, surge o autor negro com o Luiz Gama. Eu não estou É. falando aqui de cor da pele, eu estou falando de uma enunciação negra e de alguém que se apresenta. E aí sim, Que se conecta você com ia me perguntar do título? o Oi? tipo, né, e aproveito também para perguntar assim, que se conecta esse enunciado negro com a sua ação como jornalista, ou não? Ah, logo depois. E não, depois, Logo exatamente. depois, É, né? tá? Porque é o seguinte, gente, como é que é? Vamos pensar, né? Negro escravizado por 8 anos, não frequentou escolas. Depois, se você vai me perguntar, eu vou ter que desdizer uma coisa que você disse, mas à luz do que o Luiz Gama escreveu, não frequentou escolas, autodidata. O Luiz Gama, nesses 12 anos, aliás, eu sempre digo, até como educadora que sou, que o Luiz Gama é visivelmente, é inegavelmente um caso de acho que hoje a gente chamaria, né, de uma pessoa de altas habilidades, Entendi. né, um superdotado, mas altas habilidades, você pode ter habilidades hoje em vários campos, né, Uhum. no campo, sei lá, uma habilidade física, você pode ter uma habilidade no raciocínio, sei lá, matemático. O Luiz Gama no campo da palavra e da linguagem é espantoso. Então, o Luiz Gama, o título original da obra, das duas edições, é Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, e a palavra Getulino não é simplesmente um pseudônimo. O Luiz Gama não tem nada que não seja motivado. Né? Então, esse Getulino, o Luiz Gama vai se apresentar sempre, a partir do título da sua primeira obra, como uma pessoa, como um afrodescendente, como um filho da África. Getulino deriva da palavra Getúlia, que era um nome na antiguidade para uma região da África que corresponderia hoje a uma parte da Argélia e o norte da Mauritânia. Tá. Então, esse Getulino é o título. Então, já de cara ele marca essa sua Natural de origem. Getúlio. Natural de Getúlio, né? Exatamente. E a sua enunciação negra é que ele vai, né, se apresentar, a gente não pode mostrar aqui, mas você tem aquele famoso, né, poema dele, Quem Sou Eu, conhecido como Budarrada, mas onde tem o célebre verso, enfim, é um poema muito extenso. Eu acho que a gente nunca deve ler trechos, né, de Uhum. textos, mas onde ele diz: se negro sou ou sou bode, pouco importa o que isto pode. Num outro poema também, presente nas duas edições, chamado Lá Vai Verso, o Luiz Gama diz: quero que o mundo me encarando veja um retumbante Orfeu de Carapinha. Né? Numa outra estrofe, ele vai dizer também que ele se apresenta como um africano fidalgote. A gente vai ter várias referências e isso é incomum, isso era extraordinário, era algo totalmente, digamos, sui generis naquele momento. Estamos falando então da primeira edição de 1859, que se mantém na edição de 1861. Então, esse nascimento do autor negro, como eu falei para vocês, não tem, vocês, né, que eu já estou conversando aqui com quem nos assiste, não tem a ver com o fato dele ser este afro-brasileiro, poderia até dizer afro-luso brasileiro, porque ele diz que o seu pai era de origem portuguesa, né? Aliás, bom lembrar também que o Luiz Gama, através de levantamentos que a gente pode fazer na sua obra, o Luiz Gama se revelou um grande leitor de autores, poetas portugueses, de Camões até um contemporâneo seu chamado Faustino Xavier de Novaes, que esse é um outro levantamento que aparece nesse artigo que eu mencionei, depois a gente, não sei, pode divulgar, não é? Então, é isso. Estou falando demais, você quer me interromper, Não, perguntar não, tá alguma outra ótimo, tá coisa? fantástico. É? Tá muito Então, bom, então né? tem uma outra questão que eu queria mencionar para falar um pouquinho de como eu precisei lidar com essa fonte, portanto, que eu, né, por sorte, encontrei na biblioteca de José Mindlin e que hoje se encontra disponível online. Por quê? Porque uma parte da biblioteca de José Mindlin, uma boa parte, foi doada para a USP, É, brasilianas, né? que é a Biblioteca Brasiliana Mindlin, a BBM. Então hoje a gente tem, tanto que tem pessoas que fazem assim, né? Então por isso que eu me senti assim motivada a escrever esse revisitando, porque nós que somos da palavra, né? A gente não pode esquecer que tudo bem, tá aí disponível online, digitalizado, mas há muitas pessoas e pesquisadores têm escapado essa coisa do cotejo, da comparação.
e o pessoal vai direto no texto do Luiz Gama e não vê muitas outras coisas. Ele Maravilha. muda, por exemplo, a dedicatória. Hum, No primeiro ele fez correções. Se a gente olhar onde ele fez a. Eu até consegui rastrear isso, né? Onde que ele editou? Ele editou numa tipografia muito importante na cidade de São Paulo, mas que editava textos jurídicos. Ele tá. era próximo, ele era funcionário, né, da polícia. É. Então tudo isso conta. Uma outra coisa que eu acho que interessa aí pra gente, eu vou dizer a gente, né? Porque eu ainda continuo com isso no coração, né? Que é o aspecto editorial. E uma pessoa, a primeira pessoa que resenhou, uma das primeiras pessoas que resenhou esse livro, acho que ela era professora da ECA, a professora Jerusa, já a saudosa professora Jerusa, não é? Que destacou, Ferreira, Ferreira como eu, que destacou também a importância desse livro, que eu falei assim, nossa, ela enxergou uma coisa, né? Eu ainda nem estava na universidade, que é a importância desse livro também para a história editorial de São Paulo, onde se publicava pouquíssimas obras literárias. Então, tudo isso para dizer que você apenas olhar para um texto e esquecer a materialidade de um livro, um Luiz Gama que inclusive diz, percebi que há erros na tipografia que serão corrigidas nas próximas impressões, vai bater, né? Quer dizer, vai, digamos assim, coincidir com o Luiz Gama, que numa carta lá, aos 50 anos de idade, ele disse que enquanto jornalista ele também se interessava pela tipografia. Então, são muitas dimensões, né, que a gente encontra. E uma outra coisa, para finalizar essa questão do Luiz Gama editor, é que, em geral, as edições de Primeiras Trovas Burlescas, das obras completas de 1944, não traziam uma coisa importantíssima, que era o fato de Luiz Gama ter publicado poemas do seu amigo José Bonifácio Moço, que era o quê? Sobrinho do patriarca José Bonifácio, que era o tio dele, por isso que ele chama o Moço, fazia parte dos Andradas, era um importantíssimo, conhecidíssimo, tem até estátuas, acho que até uma estátua e placas lá na Faculdade de São Francisco. Era um grande professor da Faculdade de Direito, mas um político liberal que era assim celebrado, idolatrado, salve salve, pelos alunos da São Francisco. Dentre eles Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Castro Alves e Luiz Gama. Era contemporâneo e amicíssimo de José Bonifácio Moço, cuja obra poética, em grande parte, se deve ao fato de Luiz Gama também ele disse assim, o José Bonifácio, meu amigo, me deu de presente esses poemas, que era uma prática corrente. Ele diz, mas eu acho que as pessoas precisam conhecer. Então, vejam, o Luiz Gama, nesse livro, a gente não lê apenas a obra de Luiz Gama, a gente também tem um Luiz Gama, eu chamei nesse meu artigo, de obra cegonha. Porque ele nos deu, isso daí já foi até, você conhece o professor Alfredo Bose, Sim. falecido recentemente, né, que foi um nome importante ali, que foi um dos criadores da revista de estudos avançados, um nome importantíssimo para nós no campo das letras e da historiografia literária, né. Ele era fascinado pelo Luiz Gama, mas ele se reportou, ele e Nilo Scalzo, que era pai de uma colega nossa, que cursou ali a faculdade de jornalismo mais ou menos na mesma época, eles publicaram a obra poética do José Bonifácio, em grande parte extraída das primeiras trovas burlescas de Getulino, que foi a fonte. Então, tudo isso, desculpa contar essa história, mas eu acho ela tão fascinante. Não, é fascinante E eu mesmo. fico feliz de você ter me dado a oportunidade também de falar disso, não é? E de falar disso também porque hoje, algumas vezes eu apresentei esse trabalho, homenageei inclusive digamos, essa parte, digamos, desse resgate da obra poética de Luiz Gama só me foi possível por conta dessas fontes que eu encontrei na biblioteca de José Mindlin, e os filhos, enfim, conhecem toda essa história, e eu acabei hoje eu faço parte, olha só, para minha felicidade, eu faço parte do conselho da Biblioteca Brasiliana Mindlin, não é? Então, uma coisa importante, Denis, para você, para o pessoal da ECA, para vocês que foram proponentes desse título de doutor honoris causa, é que um pouco, digamos assim, motivado até pela minha presença no Conselho da Biblioteca Brasiliana Mindlin, foi encaminhada pela biblioteca, pelo diretor e pelo Conselho da Biblioteca, uma carta de apoio, uma moção de apoio ao título de doutor honoris causa. Eu que ajudei até a redigir. Por quê? Porque esse patrimônio que eu citei a vocês,
literário que nós não encontramos, como eu disse, nem na Biblioteca Nacional, nem acho que tem um exemplar da segunda edição, mas também não tenho mais certeza. Acho que tem em microfilme na Biblioteca Mário de Andrade, que foi a primeira vez que eu vi, Tá. e gente, foi E não tem dificílimo. no IEB também, parece a segunda edição? Então, É. daí eu ia dizer que esse patrimônio, e eu sou pesquisadora do IEB, né, onde eu faço Uhum. fiz o meu pós-doc e continuo como pesquisadora, e na biblioteca do IEB, então vejam só, então patrimônio da USP hoje são as primeiras edições que nós temos na Biblioteca Brasiliana Mindlin e hoje no mesmo espaço, né, que eles estão no mesmo espaço, de um lado no prédio ali da Brasiliana e do outro lado a Biblioteca do IEB, que é, gente, essa daí a gente pode falar sobre ela num outro momento, né? Eu que trabalho também sobre o Mário de Andrade africanista, pode ser uma conversa para um pouco mais à frente ou para o ano que vem. Tu já estou Uhum. me convidando, Não, tá convidada. Opa, com olha certeza. que falta de educação, Ó, mas o ano é que para a vem gente falar. é 100 anos da Semana da Arte 22, Moderna. né? É Então, 22, 22 exatamente. eu já vou participar de alguns seminários, mas para apresentar um pouco esse aspecto do Mário de Andrade africanista. Então, e na biblioteca do IEB, que também, depois que ela foi digitalizada, o que nós descobrimos? Então, você anda assim 40 metros, você sai lá na biblioteca brasileira, se você quiser ver o livro, né? Mas que também está digitalizado outros dois exemplares da primeira edição. Significa o quê? Que esta universidade, que é a minha alma mater, porque eu sou formada aí na USP, que atribuiu esse título de doutor honoris causa, possui dois grandes tesouros, que são as primeiras edições, inclusive no mesmo espaço, não é? Hoje, aí alguns, sei lá, 200, 300 metros da ECA, né? Das primeiras edições de Luiz Gama. Mas o mais interessante é que elas podem hoje ser acessadas digitalmente e se vocês, né, desculpem fazer uma autorrecomendação para a gente saber também o que, porque só o digital, não sei, Denis, o que você acha? Às vezes a gente acha que o digital nos apresenta tudo, mas a gente precisa aprender a olhar. A gente precisa aprender a olhar as coisas, né? Jornal também ainda é bom, né? Quando a gente Nossa, nem os se fala. jornais antigos. É documento, né? É uma coisa assim que você percebe, Documento. tem uma história ali, né, por trás, né? O Documento. digital, Então, ele desmaterializa e possibilita essa disseminação maior, né? Mas na uhum, medida que ele desmaterializa, ele perde, né? Várias coisas. exatamente. Então, nessa. Porque outra coisa, né, gente? Seja o jornal, seja o livro, o fato da gente poder fazer isso, ou fazer, opa, isso, e aqui, e fazer assim, depois vir para cá, ou coteja com, sei lá, com a minha tabelinha, ou Né? E ou voltar atrás da com a página. cronologia, É. isso daí, digamos assim, o suporte digital, a tela, não nos permite fazer isso. Não é? Então, ela também modifica algumas possibilidades de leitura e às vezes de comparação. Para a gente que faz né, que tem essa coisa do cotejo, né, de fontes, é muito importante. Né? Mas E não há risco de eu fiquei muito interromper feliz tudo quando cai a você ter rede. me feito essa pergunta para a gente. Como é que é? E não tem um risco de Oi? interromper tudo quando cai a rede. Exatamente, não tem. E você pode transportar, né, com você, assim. Exatamente, é para levar onde você Não for. é? Então nessa edição do que tem, isso aqui tem, eu não sei se tem na biblioteca da ECA, mas tem na biblioteca da USP alguns exemplares e logo tudo vai voltar ao, né? Assim, tem na biblioteca do IEB, que tem um exemplar, na biblioteca da USP tem exemplar deste livro Ido com a Palavra Luiz Gama, onde eu fiz uma antologia com alguns poemas apenas e outros textos. É, é, eu fiz essa edição tal qual ela é apresentada nas duas edições, obviamente me baseando na maior, que foi a de 1861, mas com notas indicando todas as alterações, modificações que foram feitas pelo Luiz Gama e uma outra coisa também que fala desse trabalho inédito que tem aqui é que todos aqueles poemas que ele retirou em 1861, que muita gente olhou, eu coloquei, né, aqueles que tinham sido publicados na primeira edição e que ele tinha retirado, então eu inseri também nesse texto. Ou seja, aqui a gente tem, além das primeiras trovas burlescas, também os poemas que ele publicou na imprensa. E aí sim, que o Luiz Gama, então depois de 59, 61, para um homem letrado da sua época, lembrando que o Luiz Gama é, aqui nesse universo paulista, especificamente paulistano, uma criatura totalmente excepcional.
né, adentrar este universo letrado, mas as letras, né, a literatura, a poesia, que muita gente fez, né, era uma espécie de um passaporte para você, digamos assim, olha gente, tá aqui. Então agora, a partir de agora, Pode né, falar. eu estou, né, digamos assim, eu tenho aqui meu passaporte, mas principalmente o que a gente vai ver é o Luiz Gama que através desse livro, ele não faz apenas um livro excepcional. Ele não é apenas um autor sui generis, não é? Ele traz inovações poéticas. Ele traz inovações de perspectiva, ele traz uma voz fundadora, inaugural, que não existe no campo da E é muito literatura interessante, né, brasileira. Lígia? Quando você estuda vê literatura, né, no ensino médio, por exemplo, assim, o Desgama é um personagem ausente, né? Ele é totalmente ausente, né? É impressionante isso, né? Eu, gente, É, eu também sou conselheira, eu estou naquela idade, viu, é. de ser conselheira de alguns lugares. Então, da BBM, também sou conselheira da Organização Social IDBR, que é gestora do Museu do Futebol, onde, Ah, aliás, tem uma belíssima exposição nesse momento, em homenagem a esse momento, digamos, agora agosto, né, de 2022, acho que vai até outubro, uma homenagem ao goleiro Barbosa, um goleiro negro, né, na Copa que eu dos recomendo a 50. todos, que também está sendo uma oportunidade para o museu revisitar a temática e o racismo no esporte e o quanto, né, de racismo se abateu sobre a figura desse goleiro que era o goleiro do Brasil naquela seleção que perdeu, 50, né, né? na Copa em 1950, mas enfim. É, e também sou, portanto, conselheira do Museu da Língua Portuguesa, que é é o mesmo conselho, e eu recentemente até falei, o Museu da Língua Portuguesa foi reinaugurado. E eu tive lá na abertura, fiz uma visita rápida, mas aliás a gente não diz que ali houve um incêndio. Gente, a gente não diz. Está uma coisa simplesmente estupenda, maravilhosa, comovente, né, para quem conheceu o Museu da Língua Portuguesa, mas eu não localizei, até comentei com uma das diretoras, eu falei assim, olha, tinha uma linha do tempo lá da literatura Uhum. brasileira. Tinha uma linha do tempo, né? E eu me lembro que quando eu visitei o Museu da Língua Portuguesa, da primeira vez, eu falei assim, 1859, o que, que tem aqui? Obviamente, e tinha, foi o professor Bose que fez Ah, o essa linha Bob do tempo. colocou. Tinha, Ah, ótimo. foi o Bose que havia elaborado e ele tinha incluído Uhum. primeiras trovas burlescas de Getulino, tá? Então, coisa excepcional, né? E agora eu não sei como é que tá, ela até anotou assim, eu precisaria Uhum. voltar lá para saber se vai ser, seria interessante, né? É, Então, mas como você falou, a gente não aprende, ok. não é? A gente não aprende. Mas eu acho que agora é o momento, né? E sim, outra coisa, né? É que jornalismo e literatura naquele momento se confundem, né? Uhum. Então, obviamente, que o Luiz Gama adentra, ele já deixa uma obra que, de per si, né? Já é, por todas essas razões e outras mais que não dá para comentar, algo bastante excepcional, onde ele inova, assim como ele vai inovar, onde eu estava conversando com o pessoal do direito, que eu também fiz uma live. Esse mês de agosto é um mês onde a gente tem bastante solicitações. E um professor lá da Universidade Federal da Paraíba, essa é a vantagem, né, da gente estar conversando assim, que a gente está falando com a Paraíba, agora eu falo com a ECA. Semana que vem com o Rio de Janeiro, com o campus de Goitacazes, Mas depois tá com de Campinas. desvantagem, né? Tem aumenta a carga de trabalho, né? Ah, mas porque daí aumenta a carga de trabalho, mas a gente também não vê as Consegue, é pessoas. verdade. Você eu conheço, né? Você eu conheço, posso chegar assim em você, mas tem outras pessoas que a gente não conhece. É. Mas esse professor lá ele é coordenador de um núcleo chamado, e já está no YouTube também o nosso encontro do NUPOD, Núcleo de Pesquisa Observadores do Direito, não é? Ele falou assim que o Luiz Gama ele introduz conceitos, olha, a mesma coisa que ele fez na literatura, mas ele falou para as letras jurídicas ele traz conceitos, ele introduz significantes, ele falou assim que mudam totalmente a perspectiva, a abordagem, por exemplo, né, do escravizado, dessa questão digamos assim, na literatura jurídica, né? Eu falei assim, ó, que danadinho. Interessante, Não é? né? É uma linha. É, A gente espera com a concessão do título do Maris Causa, né? Que a gente, de fato, estimule o estudo sobre a obra do Luiz Gama, né? Tudo, obra jurídica, né? Obra poética, a produção jornalística, né? Que passa a é. ser uma temática E às vezes tudo isso tá junto, viu? combinado, Às vezes combinado, tudo isso inclusive. tá É. junto, tá junto.
E né? de E esse fato, né, conjunto. há uma reverência dele como um grande herói, ele de fato é um grande herói da abolicionista, mas aí é importante também articular essa postura dele, né, militante, ativista, como uma figura intelectual importante do Brasil. Acho que isso que é importante a gente recuperar, né? Importante, ouvido, né? Ouvido, Foi, inovadora, né? é, Exatamente, né? E outra coisa, o Luiz Gama foi, quando a gente diz, né, Denis, Luiz Gama foi o primeiro abolicionista negro do Brasil, é porque, depois eu até posso passar ou deixar uma imagem, né, para a gente ver isso, é porque ele é o mais velho dos abolicionistas negros que nós também, eu não aprendi na escola, você não aprendeu. não, também não. E Né? muita gente não aprendeu. Ontem quando eu estava conversando com esses alunos desse grupo, que são alunos de graduação em Direito, é um grupo que tem pessoas lá da Paraíba, mas também de São Paulo, da Unesp e de outras, um grupo também com membros de outras universidades. Pô, moçada, jovem, eu falei assim, gente, eu que sou jovem há mais tempo, eu não estudei isso, vocês também não. Mas nós tivemos abolicionistas negros. O Luiz Gama foi o primeiro deles. Tem um dos meus textos que saiu no livro de uma historiadora aí da USP, que eu mencionei, da professora Marilena Machado. Eu abordo um momento, e aí é a imprensa que nos dá esse testemunho, em que Luiz Gama, que era o mais velho, tá? Ele nasceu em 30. Depois a gente tem na ordem, que às vezes uma coisa que é um pouco. Dá um pouco de agonia, quando as pessoas. Não, porque o Luiz Gama patrocínio. Gente, peraí. Luiz Gama nasceu em 1830. Patrocínio em 1853. Podia ser pai dele, né? 23 anos de idade. Podia ser pai. Então nós estamos falando de uma outra coisa. Luiz Gama faleceu antes da abolição. E o Zé do Patrocínio está lá batalhando, inclusive Uhum. apanhou, né, um pouquinho ali logo no pré e no imediato pós-abolição, por conta das posturas e de reverências que ele acabou fazendo à princesa Isabel. Tudo isso precisa ser bem compreendido, relativizado, contextualizado, mas enfim. E no meio aí a gente tem André Rebouças e Ferreira de Menezes. Esses quatro nomes desses quatro abolicionistas, opa, não são 8, são quatro, não dá a impressão que são 8, né? Esses quatro abolicionistas, eles são também homens que vão para a imprensa. O ativismo se faz pela imprensa, não é? E no caso de Luiz Gama, que é um aspecto que eu sempre tive convencida disso, e nesse conjunto do Lições de Resistência, né, do último livro, que é esse aqui, onde há 42 inéditos que foram publicados ano passado, não é? De artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Não que São Paulo não seja importante, mas o Rio de Janeiro A também, capital, onde Luiz né? Gama vai. Oi? A capital, né? E vai publicar mais ao final da vida. O que acontece? A gente encontra esses abolicionistas ativistas por um breve momento trabalhando juntos, escrevendo juntos na Gazeta da Tarde, que foi a principal folha abolicionista ali do Império, né, onde se reuniam os abolicionistas. Inclusive você tem lá um Joaquim Nabuco, em que Luiz Gama teve alguns problemas, que também a gente encontra, né, nas páginas aqui da imprensa, né? Mas enfim, não vai dar tempo da gente detalhar essa questão. Mas esses quatro abolicionistas negros, porque o Luiz Gama faleceu em 82, ou seja, 6 anos antes da abolição. E o seu grande amigo Ferreira de Menezes, negro, afrodescendente, mulato, né, como se dizia naquela época, vem a São Paulo. Ele teve uma escolaridade assim regular. Inclusive, Denis, eu tenho dito frequentemente, até me baseando em coisas que o Luiz Gama escreve, que a gente sabe, que não seria muito correto nós dizermos que o Luiz Gama não frequentou a faculdade de Direito por ser negro. Por quê? Porque o seu grande amigo, que vai se tornar essa figura ímpar, que também alguém um dia vai ter que se debruçar sobre o Ferreira de Menezes, jornalista. Então, assim como eu fiz lá o Com a Palavra Luiz Gama, eu acho que o Com a Palavra Ferreira de Menezes é urgente, por tudo que ele representou também no campo da imprensa. Mas ele veio a São Paulo e ele cursou a faculdade de Direito. Foi aqui que ele conheceu o Luiz Gama, não é? Mas ele tinha feito. Aliás, ele era uma figura incrível, porque ele deixa o direito porque o que ele amava mesmo era o jornalismo, tanto que ele funda, né? Quando ele retorna ao Rio de Janeiro, de onde ele era carioca, fluminense, mas enfim, carioca, ele funda esse jornal. E é o grande amigo e parceiro de Luiz Gama aqui. Eu acho, né, apesar da diferença de 15 anos
Mas o Luiz Gama, que até então, até 1845, desculpa, 1868, 69, 67, 69, não me lembro com exatidão o ano em que o Ferreira de Menezes chega a São Paulo para fazer a faculdade de Direito, Uhum. não é? O Luiz Gama era uma figura única, ele tem os seus amigos, os seus, digamos assim, o seu grupo, formado de homens brancos, porém liberais e ou maçons como ele. Uhum. E aqui em São Paulo, o grande parceiro e amigo e colaborador nele que ele terá é o então estudante de Direito, Ferreira de Menezes, que depois vai se tornar esse jornalista que, graças, enfim, a toda essa análise que eu faço, eu acredito, né, eu até afirmo hoje, que o Ferreira de Menezes foi a ponte para Luiz Gama, que continuou sempre em São Paulo. A gente tem inovações tecnológicas, como telégrafo, etc. Mas o Ferreira de Menezes foi a ponte para uma parte para, digamos, que Luiz Gama se tornasse também, pudesse colaborar e ser Rio. É. no Rio de Janeiro, Tá, né? entendi. Num jornal que vai ter uma audiência, né? Lá, a gente está falando de São Paulo, capital, que é assim, pequenininha, o interior não, né? Onde está, enfim, o café, são os barões dos cafés, Não, São grandes Paulo é fazendões, uma mas a cidade pequena, cidade. aquela pequena ainda. É pouco importante aquela. Então você vê como tudo isso, se a gente for pensar, Denis, e eu espero que aí na faculdade de jornalismo, quer dizer, no curso de jornalismo, a gente retome isso, porque eu acho importante as pessoas conhecerem essa história da imprensa. E não é assim, o Luiz Gama, por isso que eu tenho uma outra afirmação que eu faço aqui na introdução do meu livro, que acabou ficando muito maior, até o Sesc foi maravilhoso, porque eu falei assim, eles, né, perguntam quanto, qual é o espaço, né, de número de páginas da introdução. Eu falei, umas 30, 35, e acabou tendo quase 55. Por quê? Porque o que digamos assim, o que se revelou nessa coleção de artigos do Luiz Gama na imprensa do Rio de Janeiro, e não só a Gazeta da Tarde, tá? O Luiz Gama foi também convidado por republicanos para escrever em órgãos republicanos. Tem um artigo maravilhoso dedicado a Tiradentes. O Luiz Gama foi um pioneiro, já apontado até pelo José Murilo de Carvalho, nessa construção da figura do Tiradentes como um mártir Tá. que podia até ser comparado, né, com Cristo. O Luiz Gama, o título do artigo, que é maravilhoso, é uma curta-metragem quase, né? Se chama A Forca, o Cristo da Multidão, que é uma homenagem a Tiradentes. Então ele foi convidado pelo pessoal do Rio de Janeiro a escrever, um outro jornal chamado O Abolicionista, reproduzir artigos dele, que já tinham saído de São Paulo, tinham saído na Gazeta da Tarde, né? E o André Rebouças, que também foi editor desse O Abolicionista, né, vamos aqui reproduzir o artigo do nosso querido amigo e emblemático abolicionista Luiz Gama. Então tinha isso, mas o Luiz Gama era notícia. Ele, além de fazer notícia, É notícia. ele era notícia. Isso é uma coisa muito interessante. Não, já em São Paulo também, mas no Rio muito. Então, ao longo de toda a sua vida, o Luiz Gama fazia notícia, mas ele também era muito comentado nas páginas dos jornais, dos periódicos. Uma razão a mais para se estudar Luiz Gama no curso de jornalismo. E não só no direito, não só na história. Eu acho que é importante a gente resgatar, não é, essas... Não sei o que você acha disso. Não, acho, jornalismo, a letra, em tudo, né? Acho que tem que. É o intelectual público, né? É o intelectual que atua em várias áreas. Tem que ser discutido os seus textos, essas ideias, né? Debater mesmo, né? Como um intelectual, como um autor, né? Como uma pessoa importante nessa época. O Silvio Mendes, quando esteve aqui com a gente, até comentou, até para divergir, inclusive, dele, né? A gente tem que debater, Claro. trazer um pouco, né, para esse debate intelectual. Essa é a intenção que a gente tem que fazer, né? Essa grande homenagem ao Luiz Gama que vai fazer, né? A grande homenagem ao Luiz Gama. Eu acho que é interessante ouvir. Aliás, até semana passada eu tive na banca de um TCC na minha universidade, na Unifesp, no curso de História, da Joana Oliveira, que fez um trabalho muito interessante, né? Partindo, porque a propósito também do livro aqui do Lições de Resistência é servir de fonte. Você imaginou, pelo menos para mim, né, que tenho essa minha formação, se todo mundo hoje, por exemplo, ainda estão editando as crônicas, ainda há crônicas, né, de Machado que já preencheram alguns volumes, mas ainda nem tudo foi publicado. Olha só, Machado de Assis, né? Mas enfim, a gente faz isso por quê? Por que a gente edita esses textos? Porque senão, já imaginou se cada um que quiser ler isso tiver que voltar
Um arquivo é impossível, né? Impossível. Então não adianta só ficar indo para a França, para a Europa, de modo geral, para os Estados Unidos, Alemanha, ou Estados para ler fonte, gente. A gente tem que editar. Aqui no Brasil é uma coisa que eu acho que ainda temos muito a fazer por isso. E por que que é importante também, né, Denis? A gente precisa lembrar o momento em que a gente se encontra nesse país, que é muito preocupante, onde além da queima de matas, das nossas florestas, gente, incêndios de instituições culturais, a gente fica, né? Você viu Cinemateca, o que né? aconteceu com a Cinemateca? Não sabemos a quantas anda a conservação, né, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde se encontra um manuscrito preciosíssimo, que é a Carta de Luiz Gama Lúcio de Mendonça. Está lá na Biblioteca Nacional, aliás, no térreo, entrando no prédio, ali na parte de documentos antigos, à esquerda e tudo. Quando o museu pegou fogo, o museu lá do Rio de Janeiro, Nacional. Museu Nacional, né? A primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, e a biblioteca? Né? E a biblioteca? Como será que anda? A gente não ouve falar da biblioteca, mas eu vou dizer para você, eu tenho muita preocupação com a Biblioteca Nacional. Um governo como Né? esse, né, que acha que cultura, educação não é importante, né? Não é? E A essa, cultura, é. até, não, são 17 milhões de itens. E a carta do Luiz Gama, a famosa carta autobiográfica de Luiz Gama está lá. Né? Então, isso é importante para nossa memória. Né? Muito bom, Lígia. Obrigado aí pela. Estamos aqui acabando já o programa, né? Já estamos estourando o nosso tempo. Foi maravilhosa a conversa, né? Muito boa mesmo. Acho que a gente dá um trabalho importante aí, né? De trazer, né, essas informações, né? Trazer o Lisgama, né? Para nossa história, para nossa memória, para as nossas reflexões, né? Isso tem aquela coisa, né? Que a gente fala, né? Um povo sem memória não é um povo livre. Então a liberdade passa Exatamente. justamente por isso. Exatamente. Então, Exatamente. O Luiz Gama, né, como eu costumo dizer também, o Luiz Gama das primeiras trovas burlescas, pelos temas, pela maneira como ele escreve, onde ele até critica os jornalistas, né? E nesse TCC, sim, no TCC que eu estava fazendo, chama Quem Tem Medo de Luiz Gama, conflitos do abolicionista na imprensa, a gente vai ver os embates que ele tem com seus opositores, não é? Mas enfim, eu que trabalho com a obra dele, obviamente a gente pode discordar ou não, mas enfim, eu acho que é uma visão aí talvez do povo do direito, mas eu ainda estou nessa lógica de trazer a obra, mas de observar, né, a gente fica num outro plano, mas o que eu apontei também na introdução dessa coletânea, dos meus 42 inéditos, ou seja, quase o triplo do que eu já tinha publicado dos artigos de Luiz Gama, é o fato de a gente encontrar e a gente enxergar digamos assim, o autor da sátira, inclusive, ele tem a sua veia satírica, ela continua na sua produção jornalística. Então, para a gente também compreender a escrita jornalística de Luiz Gama, eu preciso retornar às primeiras trovas burlescas, pela série de temas e também de visões, né, da sociedade brasileira, né, do ponto de vista, enfim, da sua estrutura, das suas estruturas, das suas instituições, e também da sua estrutura racial, isso vai se repercutir e se reproduzir nos artigos da imprensa também. que ótimo. Muito obrigado, professora Lígia, por ter aqui com a gente, falando do Luiz Gama, né? Está convidada Obrigada a já, ano que você, vem, obrigada pelo convite. uma Ano que vem a verdade, gente né? vai falar Vai do já. Mário Africanita. Isso. Já Do tá Mário agendado já. Africanita. Tenhamos a semana de Tá bom? 22. Tá bom, então. Foi um Obrigado. prazer, viu, Denis? Mas E eu olha, mais uma vez, parabéns. E que este título, como você disse há pouco, seja uma oportunidade para a gente ler o Luiz Gama. E assim, não é ler tudo de qualquer jeito, né? Então, aí vem a organizadora de trabalhos, porque senão fica uma coisa. Tem uma riqueza e uma complexidade muito grande. E uma sofisticação no que o Luiz Gama escreve, né? Então, mas que seja também uma oportunidade para a gente aprofundar o conhecimento dele, né? Nas várias áreas. Tá bom? Ok. Então, muito obrigado, professora. Obrigada a você e obrigada a todos aí do Farofa Crítica. É. Estamos encerrando mais um programa Farofa Crítica, que hoje recebeu a professora Lígia Ferreira, que falou sobre Luiz Gama, toda a sua obra poética e jornalística. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas.
E para encerrar o programa de hoje, uma frase do Luiz Gama: o pão para mim, para os meus, é a liberdade.